Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a nova carteira do canal e um novo aporte que eu fiz essa semana. Além disso, mostrarei a rentabilidade da carteira, a quantidade de dividendos esperados para esse ano de 2025, o crescimento esperado dos dividendos da carteira para os próximos anos, também a sua taxa de retorno esperada. Bem-vindos ao canal Relatos do Investidor. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNPI. Se você já é inscrito nesse canal, deixe o curtir. Se você é novo por aqui, espera para dar o like se esse vídeo te ajudar de alguma forma. Eu fiz uma nova carteira para o canal, que eu espelhei da minha carteira pessoal e eu pensei da seguinte forma também. Eu não vou começar uma carteira do zero com aportes relativamente não pequenos, mas do zero mesmo, com R$1.000, R$2.000 por mês de aportes, porque levaria mais tempo para ter um fluxo de dividendos maior e não mostraria tanta coisa. Fiz uma carteira um pouco mais espelhada com a minha, com menos quantidade de dinheiro, para vocês terem uma ideia de como pode funcionar essa carteira ao longo dos anos. Eu demonstrei os mesmos aportes que eu fiz na minha carteira pessoal, mas em quantidades diferentes. Minha carteira é focada 100% em ações. Na minha carteira pessoal tem duas ações que eu não coloquei nessa carteira, porque eu sei que eu mesmo falar para todo mundo, não copiem a minha carteira, vai ter gente que vai pegar e vai comprar essas ações. Como elas são ações mais arriscadas, eu deixei elas de fora. Essa pessoa não tomar um ferro danado, porque é aquela história. Eu sei o que estou fazendo, mas eu posso errar. E você não vai saber a hora que eu vou vender. Da mesma forma que esse aporte que eu fiz. Eu tenho que esperar um pouco de tempo para postar para vocês. Eu não posso postar na mesma época por conta que a CVM não deixa que eu faça isso. Então eu espero alguns dias, espero uma média de 10 dias para não ter problema, para depois divulgar para vocês. Hoje a carteira do canal está com 26% da carteira em Banco do Brasil, 22,70% em Caixa Seguridade, com 857 ações, 17,19% em Petrobras, com 299 ações, 16,20% em Vale, com 166 ações, 11,57% em PetroRio, 5,77% em Schultz. Como eu falei no vídeo que eu falei da minha carteira pessoal, eu gosto de ter algumas ações, principalmente de crescimento, que possam ainda pagar dividendos, mesmo ela não pagando dividendos agora, ela tem uma grande possibilidade de pagar dividendos, que é o caso da PetroRio. Hoje, a PetroRio tem um fluxo de caixa livre yield de mais de 25% para 2026, porque ela está dobrando a produção. Além disso, o preço do petróleo não está relativamente alto, o que pode ser que aconteça para o futuro, o petróleo seja mais alto. Eu gosto de ter essa posição porque eu sei que é uma empresa excelente, tem potencial de pagar dividendos, mas mesmo não pagando agora, eu acredito que ela está muito barata, por isso que eu gosto de ter ela na minha carteira, mesmo ela não pagando dividendos. Como é uma carteira previdenciária, uma carteira para aposentadoria, muitas vezes as pessoas vão achar isso estranho, mas eu acho que é interessante na minha visão pessoal. Eu gosto de ter parte, pelo menos pequena, da carteira em small caps e eu escolhi a Schultz porque ela é voltada bastante para o mercado interno e internacional, uma empresa excelente que produz compressores de ar e tem um crescimento bem expressivo de receitas e lucros ao longo dos anos, e eu acredito que essa empresa também está barata. Que vocês verão que é bem diferente da maioria das carteiras da galera aqui do YouTube, essas duas empresas eu tenho na minha carteira. Podemos ver aqui a evolução do patrimônio, os aportes, evolução dos aportes. Hoje ela tem R$54 mil ao total. Se olharmos a parte de proventos, olhem como é o crescimento dos proventos. Isso aqui é algo natural. Os aportes vão crescendo ao longo dos anos, com o reinvestimento de dividendos e novos aportes do bolso. Então, observe o crescimento gradual dos proventos da carteira e esse seria o crescimento anual dos proventos. Observem que cada ano vai aumentando mais, porque eu vou colocando aportes no meu bolso, reinvestindo dividendos e comprando mais ações. A rentabilidade eu acredito que está um pouco distorcida, porque eu cadastrei essa carteira tem uns 2 dias e acredito que não está exatamente isso, mas depois eu vou fazer outros vídeos da carteira do canal e vai estar mais realista. Mas eu acredito que deve ser por volta disso, que minha carteira pessoal é por volta de 90% de rentabilidade, então eu acredito que vai ser mais ou menos isso também. Então é só para vocês terem uma ideia. Então vamos para o que interessa. O novo aporte na carteira do canal foi em Caixa Seguridade. Vocês viram que eu já fiz vários vídeos falando sobre Caixa Seguridade. Eu acredito que Caixa Seguridade está barata nesses preços, não está uma barganha, não está de graça, como eu vejo o BB Seguridade. Mas por que então, Thiago, você não comprou o BB Seguridade? Porque eu já tenho Caixa Seguridade na minha carteira. Eu não quero ainda colocar outra posição de uma empresa na minha carteira no momento. Então,
eu fui e fiz outro aporte em Caixa Seguridade. Podemos ver que eu comprei 98 ações com um preço médio de R$ 14,30. E como eu falei, mesmo acreditando que BB Seguridade está mais barata, eu ainda gosto de Caixa Seguridade pelo potencial de crescimento que ela pode ter ao longo dos anos, como eu já falei em outros vídeos. Eu vou deixar aqui em cima no card o vídeo sobre Caixa Seguridade para quem não assistiu ainda. E nas perspectivas de Caixa Seguridade, eu acredito que esse ano de 2025, nesses preços de 14,30 que eu paguei nela, ela me entrega um dividendo de quase 9%. Lembrando que é líquido, porque a Caixa Seguridade, assim como a BB Seguridade, ela paga apenas dividendos, então não tem imposto nesse provento. O dividendo por ação esperado é de 1,28. O PL de Caixa Seguridade seria de 9,53, caso aconteça esse cenário mais otimista, que eu acredito que deve ser o que aconteça. Lembrando que o meu preço teto é de 16,29, 13,89% de margem de segurança. Observem que, mesmo meu preço teto sendo 16, eu esperei um tempo para aportar em Caixa Seguridade. Mas por que você faz isso, Thiago? Porque eu gosto de ter mais margem de segurança para conseguir fazer o aporte. Por que eu penso dessa forma? Porque eu posso estar errando em algum tipo de cálculo. Então, essa margem de segurança tira essa margem de erro. Pode ser que o dividendo venha a 8,5 ou até menos de 7,97. Então, essa margem de segurança tira esse erro nas previsões. O retorno ao ano seria de 16,41 e a taxa interna de retorno, que seria o retorno real, seria de 10,41%, colocando o IPCA, que é a inflação, em 6%. Então, observe que a Caixa de Seguridade entrega um prêmio de risco bem elevado acima da NTN-B, que é o Tesouro IPCA 2035. Podemos ver aqui que a tabela mostra que está a 44% de prêmio de risco em relação ao yield da NTN-B, que está hoje em 7,25%. Ela entrega IPCA mais 7,25%. Uma coisa interessante desse meu novo aporte também é que ele já está incluso nesse dividendo em aberto da Caixa de Seguridade, que tem a Datacom, que é a data para receber o dividendo em 1º de agosto, com pagamento em 15 de agosto. Então, seria 31 centavos por ação. Se observarmos minha posição total em Caixa de Seguridade de 857 ações, 857 vezes 0,31, eu vou receber para esse provento em agosto R$ 181, quase R$ 182, porque ela coloca também rendimentos na Selic desse dividendo. Então, provavelmente vai ser por volta de R$ 182 de Caixa de Seguridade em relação a essa minha posição. Então, podemos ver que já temos um dividendo em aberto para essa posição de Caixa de Seguridade. E como eu falei nos vídeos de Caixa de Seguridade, eu acredito que ela está respeitando bastante essa formação, esse padrão de triângulo ascendente, que é um padrão altista, onde ela vem respeitando bastante esses fibos. Naquele vídeo de Caixa de Seguridade, se vocês forem olhar, eu falava que ela poderia cair nesses preços, e aconteceu. E ela vem respeitando bastante, principalmente esse fibo de 111, esse fibo de 78. E aqui eu considero regiões excelentes para aporte. Pode ser que ele respeite ainda a linha do triângulo, mas caso aconteça mais quedas, eu devo aumentar ainda mais a minha posição em Caixa de Seguridade. Como eu falei em outros vídeos, por que eu gosto de Caixa de Seguridade? Porque ela é extremamente atrelada ao seguro habitacional. Observe que das suas receitas operacionais, 25,9% relativos ao seguro habitacional e 8,5% ao seguro residencial. E o seguro habitacional é totalmente atrelado a corte de juros. Então, a Caixa de Seguridade, mesmo reportando esses resultados excelentes nos últimos anos, ela ainda está em um cenário adverso, com taxas de juros altas, em que a quantidade de financiamentos imobiliários é menor e, consequentemente, a quantidade de receitas operacionais para ela na parte habitacional também é menor. Então, uma visão que eu tenho para a Caixa de Seguridade é que, com corte de juros, aceleração da economia, a Caixa de Seguridade pode ter um crescimento bem forte, bem exponencial da sua parte habitacional. E enquanto isso não acontece, 31% do seu lucro líquido é relativo ao resultado financeiro. O que isso quer dizer, Thiago? É a composição da carteira de investimentos, a rentabilidade dessa carteira. Observem que 50% da carteira está atrelada a títulos pós-fixados, seria 100% CDI. Então, hoje, esses títulos estão rodando por volta de 15, 14, 75% ao ano, sem contar imposto de renda. Se tirar o imposto de renda, é por volta de 12% líquido.
E também essa carteira de investimentos em renda fixa da Caixa Seguridade tem 35% em títulos pré-fixados e um pouco mais de 15% em outros títulos. Então, observem que mesmo com corte de juros, a Caixa Seguridade ainda tem receitas mais previsíveis no seu resultado financeiro por conta de títulos também pré-fixados. Além do outro ponto, que é corte de juros acelera a economia, aumenta a quantidade de financiamentos imobiliários, que consequentemente aumenta a receita operacional da Caixa Seguridade em relação ao seguro habitacional e também a parte de distribuição e corretagem que a Caixa Seguridade possui. Baseado nas proporções da carteira e naquelas partes onde em vários vídeos eu mostro a taxa interna de retorno da ação, que eu acredito que ela possa entregar ao longo do tempo, eu calculo a taxa interna de retorno da carteira. Como eu mostrei anteriormente no vídeo, a Caixa Seguridade, por exemplo, teria uma taxa interna de retorno de 10,47%, que seria um IPCA mais 10,47%. Então, a taxa interna de retorno seria o retorno total esperado para a carteira, que hoje estaria por volta de 14,36%. O dividendo total projetado para a carteira no ano todo seria de R$ 4.457, que é com aquelas projeções que eu faço de dividendos. O dividendo mensal médio da carteira seria de R$ 371,42. O patrimônio alocado, como vocês viram, é de R$ 54.294. E o dividendo yield médio esperado da carteira hoje está em 8,2%. E reparem, esse dividendo está relativamente alto, mesmo eu tendo 11,57% da carteira em PetroRio, que é uma ação que não paga dividendos. Então, imagine tendo algumas ações que pagam mais dividendos. Esse yield poderia ser bem maior. Obviamente que temos que ver a sustentabilidade do dividend yield. Esse yield foi puxado bastante para cima por conta de Petrobras. Pode ser que com alguma queda futura do petróleo, de forma mais brusca, caindo ali para os 40, 30 dólares o barril, a Petrobras não consiga pagar esse dividendo esperado, que é por volta de 13% que eu calculei. Nem está calculado aqui dividendo extraordinário para a Petrobras. Várias empresas têm dividendos mais sustentáveis e previsíveis, como Caixa Seguridade e Banco do Brasil. Observe que essas duas empresas compõem basicamente 50% da carteira, elas conseguem deixar o yield da carteira bem mais previsível. Então, eu consigo ter mais tranquilidade, ter posições maiores em empresas de commodity. E aquilo, pessoal, não façam isso. Eu posso tomar um ferro danado tendo empresas de commodity nessa proporção na minha carteira. Vocês, se não têm tempo de mercado, não têm experiência, não façam o que eu estou fazendo, de ter uma posição grande em empresas de commodity. Mas eu sei o risco que eu estou correndo e eu aceito ele. Aqui está uma linha de tendência para a renda mensal que eu calculei. Como eu calculei isso aqui? Eu utilizei uma proporção dos aportes que eu espero fazer do meu bolso ao longo desse tempo e também essa taxa de rentabilidade em relação ao dividendo e também ao crescimento das ações e tudo mais. Para 2026, eu espero uma renda anual de R$ 7.131, isso daria R$ 594 mensais. Em 2027, com mais crescimento da carteira, a renda anual da carteira chegaria a R$ 10.000, isso seria R$ 891 mensais. Para 2028, R$ 14.440, R$ 1.200 mensais. E para 2029, R$ 18.051, o que seria R$ 1.500 mensais. Essa aqui é a parte interessante que eu gosto das ações. Mesmo as ações pagando um dividend yield menor do que muitas vezes as pessoas gostam de fundos imobiliários, eu pessoalmente, na fase de acumulação, de construção de patrimônio, eu não gosto de ter fundos imobiliários, porque eles entregam um pouco mais de CDI. Eles entregam por volta de 105% a 110% de CDI no longo prazo. Isso sem impostos, né? Eu prefiro estar exposto mais a ações que possuem uma alta capacidade de pagamento de dividendos associado a uma alta capacidade de crescimento de lucros. Por quê? Como eu já mostrei várias vezes nesse canal, várias empresas pagam 50%, 60%, 40% do seu lucro total, que seria isso. Isso seria o payout em dividendos. E o resto eles reinvestem no negócio para crescimento do negócio. Então, esses dividendos são sustentáveis na maioria das vezes e além disso, eles são crescentes ao longo do tempo, por conta de aumento de receita e aumento de lucro dessas empresas advindas dos
investimentos. Então, essa é a parte que eu gosto de estar posicionado mais em ações. E lembre-se, eu sou uma pessoa jovem, eu tenho 32 anos. Eu sei que alguns investidores que assistem esse canal têm mais idade. Aí sim, eu acredito que faz sentido a pessoa ter mais porcentagem de fundos imobiliários. Porque geralmente a pessoa está lá com 55, 60 anos. Faz sentido ter fundos imobiliários. Porque ele está querendo já aposentar. Se já tem um patrimônio grande, ele vai chegar mais rápido nessa parte de usufruir do patrimônio dele. Então ele precisa desse fluxo recorrente de dividendos. Óbvio que existem estratégias com ações que dá para você ter um fluxo recorrente de dividendos, pegar esses dividendos desse ano e usá-los apenas no ano seguinte, ter uma reserva de emergência mais robusta. Então existem várias estratégias que eu vou ao longo do tempo falar nesse canal para as pessoas que gostam mais de ações e não se interessam tanto para fundos imobiliários. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas ações não pagam mensalmente. Mas você não precisa receber mensalmente. Você pode ter um controle do quanto você vai receber para o ano seguinte. Você capta esses dividendos, igual o exemplo aqui pelo gráfico. Vamos colocar, eu já quero aposentar com R$1.000 por mês. Óbvio que isso aqui é só uma simulação. Então, eu usaria os dividendos de 2028 somente em 2029. Eu pegaria esse dividendo, pegaria a porcentagem de reinvestimento dele. Em ações, eu acredito que o ideal seria reinvestir entre 15% a 20% dos dividendos. Então, isso geraria mais crescimento para a carteira ao longo do tempo e ainda mais proteção da inflação. Então, essa pessoa pegaria esse dividendo, retiraria esses 20% e guardaria o resto para usar em 2029. É assim que eu penso, que é uma forma bem legal e bem intuitiva de você conseguir usufruir desses dividendos, mesmo eles não sendo recorrentes mensais, como nos fundos imobiliários. É uma estratégia que você tem que ter um pouco mais de cuidado de fazer ela, mas é bem aplicável e também bem simples. Observem aqui esse meu simulador. Eu simulei que a pessoa ganha R$12.000 por mês, ela investe 20% da renda, ela quer R$2.400.000 para a aposentadoria. Mas, Thiago, por que tudo isso? Vou fazer a conta de padeiro para vocês. Pensando no dividend yield sustentável médio de 6%, essa pessoa teria os mesmos R$12.000 por mês para receber. Porque 6% dos 2.400.000 daria R$12.000. Thiago, e como você chegou nos 2.400.000? Você pega a renda que você quer receber, anualiza ela e depois divide por 0,06. Dá 2.400.000. Você pode colocar mais conservador ainda. Eu coloquei 0,06 porque ainda eu conto com valorização do patrimônio. Nem sempre os dividendos vão estar pagando essa quantidade mais alta em dividend yield, mas nesses períodos que os dividendos estiverem bem pequenos, geralmente são períodos de alta da bolsa e pode ser que você diminua algumas posições da sua carteira e aloque esses ativos em renda fixa para esperar novas oportunidades. Essa é a forma que eu acredito que seja ideal. Com essa rentabilidade real de 12% ao ano, é mais possível com uma carteira alocada em ações, pelo menos 80% a 100% de ações, é uma pessoa mais arrojada, ela conseguiria por volta dessa rentabilidade ao longo do tempo. Essa pessoa teria 32 anos e ela quer aposentar aos 53, ela chegaria aos 53 com 2.479.000, ela poderia gastar 23.529. Esse cálculo aqui é apenas o cálculo que iguala a rentabilidade para o crescimento infinito da carteira. Então, se você tira até esse valor, você consegue manter o seu dinheiro. Então, como essa pessoa vai tirar apenas R$12.000, que é o cálculo que eu fiz, o resto de reinvestimento seria por volta de R$10.000, essa pessoa acabaria aos 77 anos com quase R$20 milhões. E lembre-se, isso aqui é uma rentabilidade calculada real. E aqui eu coloquei uma carteira um pouco menos arrojada, uma carteira com mais diversificação, uma carteira com fundos imobiliários, um pouco de renda fixa, uma porcentagem pelo menos de ações de 50% a 60% da carteira. Ela consegue sim, ao longo do tempo, ter uma rentabilidade real de 8% ao ano. Thiago, mas como você chega nesses cálculos? Podemos ver que hoje o Tesouro IPCA está pagando inflação mais 7,25%. Ativos de risco como ações estão pagando, grande maioria delas,
por volta de um IPCA mais 9 a 12%. Ah, Thiago, mas nem sempre isso vai acontecer. Obviamente, nas épocas de alta da bolsa, essa rentabilidade vai cair. Essa rentabilidade real esperada ao longo dos anos vai cair. Mas o que você faz? Se você está vendo que as ações já estão ficando muito caras, saindo da sua média histórica e tudo mais, você diminui posição nessas ações e aloca esse ativo em renda fixa. Mesmo a renda fixa estando pagando 4, 2% nesse momento. Porque o mercado, como eu já expliquei para vocês, o mercado é cíclico. Vamos ter períodos de baixas, vamos ter períodos de alta com muita euforia. E os períodos de baixa sempre vão voltar e os de alta também. Observem que para essa mesma pessoa ter esses 2 milhões e 400, ela precisaria de mais 6 anos em relação aos 12%. Ela chegaria aos 59 anos com 2 milhões e 600 mil reais e poderia gastar até 16 mil reais para esse dinheiro não acabar. E como eu falei com vocês, essa é uma carteira um pouco mais moderada, não é a conservadora. A conservadora seria a pessoa que só aloca em renda fixa e tudo mais. Aí ela conseguiria por volta de uma rentabilidade real entre 4,5 a 5, estourando, no máximo mesmo, porque em vários momentos esses ativos de renda fixa não vão entregar isso tudo. No caso de fundos imobiliários, o ideal é você reinvestir 40% do seu rendimento. Por isso que eu falei que eu acho o fundo imobiliário não tão bom para a construção de patrimônio. E comparando essa mesma idade de 59 anos para aposentar, esse mesmo investidor chegaria a um patrimônio de 5 milhões 140 mil reais se ele tiver a rentabilidade anual real de 12% ao ano. E fazendo os cálculos, esse patrimônio geraria 308 mil anuais. Dividindo isso por 12, ele poderia gastar 25 mil reais por mês e ainda ter um crescimento bem elevado da sua carteira, por conta que esse cálculo aqui é um cálculo com reinvestimento de dividendos e um reinvestimento de parte da carteira, por isso que eu coloquei 6%. Poderá gastar para nunca acabar 48 mil, mas considerando que sempre vai ter essa rentabilidade de 12% real, e nem sempre vai acontecer. Algum ano você vai ter uma rentabilidade de 8, algum ano você vai ter uma rentabilidade de 5, algum ano você vai ter uma rentabilidade de 15, 20, por conta do crescimento da carteira e também a alta do mercado ou a queda do mercado. E aqui é um exemplo que eu falei para vocês. Em vários momentos, o mercado vai estar bem acima das suas médias, assim como foi o Banco do Brasil em 2016 a 2020. Observem que em vários momentos ele estava bem acima da sua mediana, que é por essa faixa aqui, e o dividend yield naquela época não chegava nem a 3%. Nesses momentos, o investidor pode reduzir várias posições da sua carteira que estejam pagando dividendos muito baixos, além de múltiplos muito elevados acima das suas médias históricas, como foram em outros períodos. Aí sim o investidor reduz um pouco de posição na sua carteira. O mercado, geralmente, em períodos assim, é um período de mais euforia, e a euforia acaba e oportunidades depois aparecem. Ah, Thiago, mas é muito difícil ter essa rentabilidade de IPCA mais 12% ao ano em ações. Aqui está um estudo da Trígono com as maiores altas da bolsa dos últimos 30 anos. Podemos ver que são 19 ações que eles colocaram aqui. Aqui está a taxa anual composta dessas ações. E observem que a maior alta da bolsa foi de Ferbasa, ela entregou 24% ao ano. Óbvio que isso aqui não é real, isso aqui é com inflação. A inflação no período foi de 8,3%. Então a rentabilidade média anual, tirando a inflação, seria de 16% para a Ferbasa. Mas qual é o defeito de você usar apenas esses dados e achar que você só vai ter no máximo isso? Esse dado foi pego de ponto a ponto. Eles pegaram o ponto de 1994 até 2024. Então, existiram vários períodos aqui onde as ações oscilaram tanto para cima quanto para baixo. Então, esse investidor teria muitas janelas de comprar muito barato essas empresas e também várias e várias janelas de reduzir posições que ficaram totalmente distorcidas, valuation muito alto e tudo mais. Então, isso aqui para o investidor que investe mensalmente, com aportes mensais, com alguns rebalanceamentos na carteira, com posições que ficaram totalmente distorcidas, ele consegue sim
esse tipo de rentabilidade ao longo do tempo. Muitos pessimistas com a Bolsa Brasileira. Esse aqui é um gráfico do Ibovespa dolarizado. Percebam que vários e vários anos o Ibovespa ficou de lado, mas nos períodos de alta da Bolsa ele entregou 24 vezes, 14 vezes, 35 vezes e 20 vezes de retorno em dólares nessas janelas onde existiram maiores altas para a Bolsa. Então observem que é da mesma forma que eu falei com você. Esse estudo foi feito daqui até aqui. Esse investidor teve a oportunidade de reduzir posições aqui, aqui, aqui e também de comprar bem forte em vários outros momentos e tirar e reduzir posições aqui. Então é isso que você tem que ter em mente. Geralmente essas janelas que são calculadas, elas nem sempre vão trazer o retorno real, ideal do investidor. Porque ele, ao longo do tempo, se ele é um investidor estudioso, que estuda a empresa, estuda o mercado, entende que o mercado possui essas oscilações e tem uma certa frieza para comprar em períodos muito pessimistas, esse investidor sim vai bater o mercado de longe no longo prazo. E para finalizar, eu vou fazer uma série de vídeos aqui no canal falando da carteira de alguns investidores. Se vocês quiserem me enviar a carteira de vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo esse questionário do Google Forms para você completar. Você vai colocar seu nome, sua idade, o perfil de investidor e linkar a sua carteira do Investidor 10. Se vocês quiserem esses tipos de vídeo e se interessarem por participar, completa esse formulário que eu vou analisar cada um e farei vídeos comentando sobre a sua carteira, o que você pode melhorar e tudo mais. Lembrando que eu sou um consultor de valores imobiliários, além de analista de valores imobiliários. Então eu tenho bastante noção do que eu estou fazendo em relação à montagem de carteiras. Não quer dizer que vocês não saibam, mas eu posso colocar alguns pontos que vocês não estão vendo de acordo com objetivos que vocês têm. Então quem quiser participar, link aqui embaixo. Então pessoal, por esse vídeo é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Um vídeo um pouquinho mais longo, mas bem detalhado em relação à minha carteira. Se você gostou desse vídeo, deixa o like e até o próximo vídeo.